Olá, queridos amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Jesus nos abençoe e nos dê paz. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos juntos e agradecer também pelo tema que me foi solicitado a fim de que pudéssemos desenvolver, trazer algumas reflexões sobre o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tá certo? Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou tentar agregar um pouquinho algumas reflexões sobre esse tema, inclusive, se der, eu acredito que dê, nós vamos complementar, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Vamos tentar aí desenvolver algumas reflexões sobre isso. Não sei assim se vamos conseguir passar aquilo que Jesus pretendeu dizer, mas eu me refiro à incapacidade minha mesmo de fazer isso, né? Em razão de que nós teremos que avaliar, analisar, refletir sobre o que representava para Jesus o próprio trabalho dele. Né? Então, nós vamos entrar aí em um campo bastante complexo sobre esse ponto de vista. Naturalmente, nós vamos falar sobre servir, mas como, de um modo geral, nós não temos ainda essa habilidade, né? Nós não temos essa habilidade porque não temos essa consciência profunda do que seja servir, né? Então, já viram que naturalmente nós vamos estar aqui e ali encontrando bastante dificuldade na compreensão desse tema, e em especial na compreensão e na tradução dessa expressão: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Bom, a expressão o Filho do Homem, ela é comumente atribuída a Jesus, como se tratasse do próprio Jesus, né? Então notem que quando Mateus relata isso, ele está dizendo aquilo que Jesus estava dizendo. Ele não tira nem põe, ele está colocando aquilo que Jesus referiu. E isso já é uma coisa um pouco complexa, porque a ideia era que ele era filho de Deus, né? Mas ele reduz essa compreensão. Ele vai dizer que ele nasceu de um homem, afirmando a lei, porque ele já houvera dito: eu não vim revogar a lei. Então ele não pode nascer do Espírito Santo. Ele precisa nascer concretamente, ele precisa nascer fisicamente, e isso é da lei. Ele não precisa, para vir trazer uma mensagem, que era a tarefa dele, de violar a lei. Bastava nascer como todos nascem. Por que teria que violar a lei? Porque alguém que vem falar da lei já começa violando. Não faz sentido. Tanto que ele nos adverte a todos: logo eu não vim violar a lei. Então há uma lei natural para o nascimento corporal. Ele não poderia vir de uma outra forma. Há fenômenos mediúnicos
onde espíritos se materializam. Eles não nascem fisicamente. Eles vêm, se servem de determinadas faculdades de um médium. Essas faculdades viabilizam a agregação de matéria, né? Porque o médium conduz um fluido, que é o ectoplasma, para que o espírito, usando a mente, porque eles não precisam usar braços nem nada, eles apenas usam a mente, eles agregam o fluido em torno da sua estrutura energética perispiritual, e então, agregado esse fluido, ele se torna visível. Porque o ectoplasma, sob determinadas condições, ele cria algo corporal, cria determinados objetos, enfim. Mas eu não quero entrar muito nisso, senão a gente vai muito pela parte mediúnica. Mas, enfim, então quando ele diz que o filho do homem, ele está dizendo aquele que nasceu de um homem, como todos nós nascemos. Homem aí no sentido homem e mulher, né? do gênero humano, né? Então, a nossa dificuldade já vai começando por aí. E então ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido. Então Jesus, o que ele está dizendo, eu nasci, ingressei na personalidade. Jesus é uma personalidade. Tanto que quando Jesus é crucificado e ele morre, a personalidade Jesus some. Não há mais Jesus. Jesus não existe mais. Nós nos referimos a Jesus, porque para nós é a referência que nós temos desse Cristo aqui entre nós. Então, Jesus é a personalidade, ou seja, o ser vivo, encarnado, concretamente encarnado, né? Entre nós, deste Cristo entre nós. Eu sou um espírito, eu sou uma individualidade espiritual. Eu sou um ente espiritual, mas nessa vida, nessa encarnação, eu estou apresentado, manifestado, sob a personalidade Oscar. Mas no dia que eu morrer, essa personalidade, ela deixa de existir. Eu retorno ao mundo espiritual, por assim dizer, não vamos discutir esse termo agora, mas eu retorno ao mundo espiritual para recuperar as minhas faculdades totais de espírito. Como eu já tive outras reencarnações, como todos nós já tivemos outras personalidades. Então ele diz, o Filho do Homem, ou seja, esse espírito que eu sou agora, na condição de encarnado, eu não venho para ser servido, mas para servir. Então, olha aí, que coisa interessante, logo, essa frase é muito interessante, essa observação é muito interessante, porque já vai elucidando algumas questões também um pouco complexas, para aqueles que não compreendiam a reencarnação. Até porque tratavam Jesus como Deus encarnado. E ele diz, o Filho do Homem. Ou seja, ele nasceu de pessoas concretas, físicas mesmo. Mas, enfim, não veio para servir, mas para... não veio para ser servido, mas para servir. Então, o que significa isso? Em outro momento ele vai dizer, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o servidor de todos. É como se ele estivesse dizendo, eu sou o maior no reino. Eu sou o maior no reino. Ou seja, eu sou aquele que estou na ligação total com o Pai. Ser o maior é estar na ligação total com o Pai. E nós vamos crescendo dentro do reino aí, compreenda-se, entenda-se, campo íntimo de profundidade de Deus em nós. Deus está em tudo. Deus está em nós. Porque nós não estamos fora da criação.
Se Deus está na criação, nós somos a criação também. Então, o Deus transcendente não pode ser um único. Ele é transcendente, ou seja, transcende além de nós, mas ele também está em nós. Então, é por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, o reino dos céus está dentro de vós, busque o reino. É o que devemos fazer. Então, para ingressarmos neste reino e nos desenvolvermos nele, tornarmos-nos maiores nele, é necessário nos apropriarmos dele. Como? Servindo, ele diz. Servindo, porque a essência do reino é amor. E o amor é a essência, é a movimentação máxima de ir ao outro para atuar favoravelmente em relação ao outro. Nós vamos ver isso lá na frente. Quais são esses caracteres dessa ação de servir. Então, a quem quiser ser o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus, que está dentro de nós, e que está fora também, atuaremos para fora à medida que nos apossarmos do reino dentro. Ele diz: seja o servidor de todos. Então ele não veio para ser servido, porque há mais alegria em servir. É isso que ele quer dizer. Há mais felicidade em servir do que ser servido. Né? Porque se compreende todo o amor de Deus, como ele compreendia, já se era ou se estava servido. Agora, que cumpre o indivíduo? Servir. Repartir. Repartir. É nesse sentido. Então, amigos, servir vem, denota uma expressão, né, que no latim poderemos dizer servicium, que quer dizer serviço. Mas serviço no sentido de se estar jungido, de se estar ligado a uma tarefa. Né? De se ser mesmo, olha a expressão um pouquinho mais dura, de se ser mesmo escravo. O que é o escravo? O escravo é aquele que não tem uma outra escolha, não manifesta uma outra vontade, que não seja a vontade do seu Senhor. No caso do Espírito, quem é o Senhor do Espírito? Deus. Deus é nosso Senhor. Tanto que Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele diz o quê? Olha, depois de tudo que foi dito a vocês, eu quero dizer a vocês uma coisa: ninguém serve a dois senhores. Servirá mal a um, servirá mal a outro. Porque você não pode se partir, se dividir para servir bem a ambos. Porque em dado momento um chamará: mas eu estou com esse outro senhor aqui. Como ele quer se referir àquela nossa divisão interna que temos sempre e durará muito tempo para nós deixarmos de ter no nosso nível de evolução, que é servir a Deus e a Mamon. Mamon representa as coisas materiais, né? A vida do mundo, o campo sensório, o atendimento aos prazeres corporais. Então nós vamos, na verdade, transitando desse apego às coisas corporais para ingressar em uma determinada relação das coisas de Deus. E essa relação das coisas de Deus é a relação de serviçal de Deus. Serviçal nesse sentido de ter esse dever, de reconhecer este dever. Então, em termos espirituais, o espírito é o quê? Um serviçal, um servidor, um servidor do dever. Servidor de Deus, um servidor do dever. Olha como Jesus se refere um pouquinho antes, ele diz assim: Deus trabalha e eu trabalho também até hoje. Lembram disso? Ou seja, é como se ele quisesse dar a ideia de que Deus
nos serve. Porque todo aquele que trabalha é o servidor de algum ideal. Há um ideal. O ideal de servir. O ideal de servir. O ideal de ser útil. Não é assim que os Espíritos vão ensinar a Kardec no Livro dos Espíritos, livro 3, ou parte 3, para quem usa essa expressão, divide o Livro dos Espíritos em partes, alguns dividem em livros, são 4 livros ou 4 partes. Então, livro 3 ou parte 3, Leis Morais da Vida, lei do trabalho. Aí eles vão dizer lá, Kardec pergunta, o que é trabalho? Eles dizem, toda ocupação útil. Mas o que é uma ocupação útil? Uma ocupação útil é uma ocupação transformadora. Essa é toda ocupação útil. Então, amigos, servir é cumprir um dever, e este dever, ele é um dever que está no reino. Como sabemos o que está no reino? O que está no reino vem para nós através da consciência. A consciência revela o reino. A consciência revela as leis. E o trabalho é uma lei. O trabalho é uma lei. Precisamos trabalhar. Quando não trabalhamos, nos sentimos mal. Não precisa nem ser exatamente um trabalho remunerado, um trabalho profissional. Esse também. Mas nem porque muitos aposentam e tal. Alguns se tornam inválidos por acidentes, etc. Outros já nascem inválidos por questões reencarnatórias necessárias ao seu aprimoramento. Outros já nascem numa condição material muito elevada, reencarnam em famílias, em condições muito elevadas, não precisam exatamente de trabalhar profissionalmente. Podem, e muitos trabalham, e muitos realizam empreendimentos, etc, etc. Que é perfeitamente natural e necessário até, Mas não é uma obrigação para eles sobreviver. Mas o trabalho a que se refere aí é o trabalho espiritual, é o trabalho de natureza moral. Porque é isso que conta para o espírito. De regra, o trabalho profissional é um trabalho ligado à manutenção física, à manutenção corporal. Mas não é só isso. É claro que os elementos morais precisam ingressar nas atividades profissionais. Por isso temos códigos de ética profissional. As profissões têm seus códigos de ética, que são códigos ligados à moralidade. Não exatamente à moralidade cristã, porque nem toda a humanidade é cristã. Mas, enfim, mas aqui e ali existe sempre um código de moralidade onde se preserva a humanidade, onde os elementos do humanismo, que é o bem proceder entre os homens, o bem proceder entre os homens, o estoicismo das condutas, é que vai estabelecer também as regras, e aí são artigos de lei, princípios que são convertidos em regras, artigos de lei, artigos, parágrafos, alíneas, incisos, etc., que vão disciplinando a conduta do que deve e do que não deve ser feito por um profissional. Mas no sentido geral aí, servir é servir ao outro no sentido de conduzir recursos que lhe favoreçam, beneficiá-lo enquanto ser, acrescentá-lo, olha aí, dignificá-lo. Servir a alguém é atuar em favor do outro de modo que se possa conduzi-lo a um bem-estar. No caso de Jesus, esse serviço não é remunerado. A proposta desse servir é um servir sem remuneração. Então, amigos, quando Jesus ele propõe isso, nesse sentido, ele aplica, porque ele vive, ele não faz um discurso e vai embora, ele fica para viver o discurso.
Então, quando ele faz isso, ele passa a ser censurado. Porque tudo é cobrado nos templos daquela época. Tradição que vem sendo mantida ainda pelas religiões, os religiosos. Que é a cobrança, eles cobram. O dízimo, etc. E outros tipos de pagamentos por determinados sacramentos que são feitos, né? As liturgias que precisam ser realizadas, essas coisas são pagas. Aqui, pelo amor de Deus, não vai nenhuma censura. É o que cada um entende que deve ser. Não há uma crítica, não há uma censura. Isso é histórico, isso é uma constatação histórica. Nós apenas estamos fazendo uma referência para fazermos uma associação ao servir a que Jesus se referia. Porque ele nunca cobrou a ninguém nada. Mais que isso, ele nunca cobrou nem conduta. Olha aí. Nem conduta ele não cobrou. Vejam que quando Judas traz Jesus, quando Jesus chega com os soldados, que Jesus sabia, tanto que ele diz, aquele que vai me trair, já vem com os soldados. Quando Judas chega próximo dele, o que é que ele diz? Amigo, a que vieste? Trata de amigo. Trata como amigo. E depois ele vai resgatar Judas após Judas se suicidar. Olha aí, ele não abandona ninguém, ele volta e ainda leva 40 dias materializado, já não era mais o corpo dele tinha sido morto, materializado e realizando tarefas. Não abandonou a humanidade, ao contrário, ainda disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Isso é servir. Nós aqui nos aborrecemos, ficamos zangados, ficamos chateados na realização das nossas tarefas, dos nossos trabalhos, nos templos de um modo geral, e como uma palestra espírita para uma instituição espírita, na casa espírita. Nos aborrecemos, às vezes queremos dificuldades com o companheiro, etc, etc, etc. Então nós vamos construindo, às vezes, um ambiente muito negativo. Porque não temos a noção de servir. Não temos a noção real do serviço. Mas ele, Jesus, teve todos os motivos para estar aborrecido, mas não ficou. Ali estava, assim, o verdadeiro serviço, né? A verdadeira ação de servir. E olha como ele diz, e dá, aí ele falando, olha só, ele falando de Jesus, né, o Cristo, no seu nível de consciência, falando de Jesus, e o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, servir, que é uma atividade transformadora, ele veio para realizar junto a nós, junto à humanidade, a ação transformadora de nós mesmos. Quem serve, e no lugar onde é designado para servir, porque quem serve não escolhe onde vai servir. O escravo escolhe? Não. O Senhor diz, você, vá para tal parte da fazenda e faça o plantio lá. Você vai para e faça o plantio lá. Nessa linguagem que Jesus usa, aquela linguagem histórica da época, né? Como hoje, um patrão diz, olha, nós estamos em Salvador, mas você terá que praticar determinados trabalhos em São Paulo. Pegue o voo tal hora, lá você vai encontrar fulano, vai dizer, é a mesma coisa, só que agora você é remunerado. O escravo era imposto. Não tinha remuneração. Inclusive o senhor, o dono do escravo, ele era senhor de vida e morte. Podia matar o escravo se quiser, porque o escravo era uma res. Res, na expressão do latim, significa coisa. Então não era um ser humano, não era considerado um ser humano. Em muitas tradições não tinha nem alma. Olha aí. Então, amigos, é nesse sentido. É como se ele dissesse, vim
para agir junto a vós, nós aqui, no processo de transformação moral. Isso é servir. Quem serve atua junto ao outro no processo da transformação moral do outro. Por isso, as características de quem serve, quais são as características de quem serve? Quem serve, serve com alegria. Serve com alegria porque ele está atendendo à sua própria consciência, que é a expressão do reino que está nele. Notem essa sutileza. Porque muitas vezes eu posso achar que servir é estar no horário dos trabalhos. Mas quem serve com alegria vai estar no horário dos trabalhos. Se algum dia não puder fazer ou não puder estar, ele não vai se recriminar e se autocensurar e se punir por isso. Aconteceu alguma coisa. Você não pôde estar. Há algo tão forte, tão importante, que representou um serviço que você tinha que fazer antes de fazer aquele. Há um problema na família. Não, largue a família e vá. Não, depende do que seja. Há coisas que são inadiáveis. Há coisas que são inadiáveis. Pense em um membro da sua família que quer se suicidar. Você precisa ficar. Não, depois eu vou, depois eu resolvo. Não, você precisa parar. Você não sabe o que aquela pessoa vai fazer no grau de desequilíbrio que ela está. Ali você já está servindo. Não está no plantão do centro na hora que deveria estar. Ou manda uma mensagem. Hoje já dispomos disso, né? Naquela época, não. Então, se alguém que estava conduzindo a mensagem do Cristo marcasse numa determinada cidade e não fosse, os caras lá saberiam, aconteceu alguma coisa. Porque fulano é um servidor. Ele tem um compromisso com a causa do bem. Ele não veio por alguma razão. Então, quando se serve com alegria por estar com Deus. Quando se serve com inventividade. Às vezes nós encontramos companheiros que demonstram um certo cansaço nas tarefas que fazem. Mas eu já faço isso aqui há 30 anos aqui na casa. É um cansaço. Por que é um cansaço? Porque ele não está com a alma do serviço. Ele não alcançou a alma do serviço. Porque no serviço nós vamos nos envolvendo e vamos ingressando em determinadas matrizes profundas de moralidade, que são as matrizes que são transmitidas por Deus no reino que está em nós. E o reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois. O reino dos céus é alimento. Então esse centro de profundidade da alma, que é o reino, ele nos alimenta. Olha aí. Então, aquele que serve conectado a Deus e com Deus e para Deus, ele está naturalmente buscando o reino, está alimentado. Ele é inventivo. Ele é inventivo. Ele está sempre criando. Ele está sempre se conhecendo. E quem se conhece, notem, amigo, essa expressão. Quem realmente se conhece, se renova. Nunca é o mesmo. Se nós temos ali os horários, eu tenho que ligar, eu tenho que marcar com o palestrante, ou eu estou no passe, eu tenho que ir para o passe, eu tenho que... Sempre aquelas mesmas coisas, estabelecendo como se fosse uma rotina, como se fosse uma obrigação. Uma obrigação não corresponde exatamente a um dever. A obrigação é social, o dever é moral, o dever é consciencial. Se é consciencial, você está na ponte com o reino.
Porque a consciência é a ponte entre o ego e o reino. Né? É a ponte entre o ego e o reino. Olha que coisa interessante. Então nós estamos indo lá e voltando e trazendo os recursos. Estamos sempre renovados. Lembra a questão 919 do Livro dos Espíritos? Autoconhecimento. Autoconhecimento, num viés muito profundo. Joana traz isso numa etapa fundamental na sua série psicológica. Não vamos falar dela hoje, que seria um pouquinho extenso. Sensacional! Joana Dias vai trazer isso. Então, amigos, quem serve é inventivo, não se repete, não se torna cansativo, não vê a vida de uma forma cansativa. A vida é sempre renovada. Tem as questões, os problemas, os embates, existem para que a gente supere mesmo. Porque é na superação das dificuldades que nós desenvolvemos as potencialidades. Se não fosse a dificuldade, não desenvolveríamos as potencialidades. Lembra quando Bezerra de Menezes, no livro Compromissos Iluminativos, uma psicografia de Divaldo Franco, vai dizer: aquele que foi ao front é o ponto de testilha da guerra, né, de uma batalha, de um conflito, aquele que vai ao front e não volta com cicatrizes, ele não combateu. O que esse cara foi fazer lá? Ele está fazendo a seguinte referência: aquele que vem uma encarnação e volta sem nenhum tipo de questão, volta para o mundo espiritual. Esse cara não combateu. Esse cara procurou os meios mais fáceis de viver. E nem sempre os meios mais fáceis são os meios mais legítimos. Os meios mais lícitos. Procurou as facilidades de uma vivência corporal. E isso debilita moralmente o espírito, porque ele não avança. Ele não avançou, ele não conseguiu. Ele teve aqui, teve todas, mas não avançou. Qual é a solução que os espíritos dão? Lá, livro 3 do Livro do Espírito de novo, Lembrar da Vida. Meu amigo, tem que voltar. Tem que voltar. Aí a gente volta. Sob condições onde a gente não vai poder enganar a lei. Mas aí, isso é uma outra coisa. Né? Então, aquele que serve, ele é inventivo. Aquele que serve, ele é libertador. Notem bem a expressão que eu estou usando. Ele é libertador. Ele não é salvacionista. Que é uma outra coisa, um outro tema, um outro assunto que não vamos falar. Ele não é salvacionista. Ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Nós nos salvamos. Senão tiraremos o mérito da outra pessoa. Então, o Pai criou um sistema cada um realiza o seu trabalho. Cada um serve. Cada um serve. Servir é auxiliar o outro a progredir. É auxiliar o outro a crescer moralmente. Muitas vezes esse serviço é dar o apoio para alguém se formar para adquirir uma profissão. Mas então é profissional. Não. Você está auxiliando alguém a adquirir dignidade. Através de da repartição de um conhecimento qualquer que você tenha, dentro de uma área técnica específica. Mas o que você visa não é exatamente formar um profissional, mas é conduzir ao outro a ideia do apoio, do amparo, do suporte, para que ele também, já servido, possa servir. Então é um processo educativo. Quem serve, educa. Quem serve, educa o outro. Tá? Então, a libertação sem positividade. Olha, você veio aqui a casa espírita, mas a partir de hoje, você vai fazer isto. Já imaginou? O indivíduo vai ao hospital e tem que se tornar médico? Não precisa.
O médico vai dizer, olha amigo, aqui está o receituário, aqui é o resultado dos exames, você tem a patologia tal. Os cuidados que você tem que fazer, por prudência, para a manutenção de sua saúde, são isso. Mas você não vai impor, você não vai fiscalizar, você não vai obrigar, você não vai negar outro serviço de novo. Quantas vezes uma pessoa vai à casa espírita durante o encargo? O indivíduo não conseguiu fazer, ele tem que ir lá para tomar o passe, para ser atendido mediunicamente, para isto, para aquilo, e é a nossa tarefa. Jesus não disse a Pedro, não perdoe 70 vezes 7 vezes? Ele disse, perdoe 70 vezes 7 vezes. Pedro é que disse. Pedro é que reduz. Ele disse, não, meu amigo. 70 vezes 7 vezes. Não 7 vezes, 70 vezes 7. Então, quem serve, serve com responsabilidade, com propósito libertador do outro, porque o indivíduo está liberto. Ninguém pode ajudar a libertar alguém se não estiver liberto. Quem serve, serve com entusiasmo. Mas notem, entusiasmo não é euforia. Muitas vezes nós somos cooptados por determinados espíritos, já que nas casas espíritas temos médiuns, somos cooptados por determinados espíritos ainda inferiores, que vão ditando regras para os membros daquele grupo espírita. Por isso levou o próprio Jesus a dizer, em razão da iniquidade, a caridade no futuro se esfriará em muitos. Olha aí. Porque a iniquidade, o iníquo é o indivíduo que não age com equidade. Né? E o que é a equidade? É a justiça. É o bem dosar da repartição das coisas. Né? Quem age com equidade, age com justiça, age com respeito a direitos, age com a distribuição equitativa de tudo, de todos, do que é material, do que é espiritual, do que é moral. Por isso Jesus vai dizer, e muitos dirão, olha, o Cristo está aqui ou acolá. Não é verdade. Serão seduzidos. Olha como ele usa a expressão, seduzidos. E então, em razão da iniquidade que estará vigendo, veja o que temos hoje aí. Veja o que temos hoje aí. Todo mundo dizendo que é o certo, que abra qualquer coisa em qualquer rede social. Tem sempre alguém dizendo, eu sou o certo. Olha, vou dizer a vocês aqui, em primeira mão, isso é errado. Note que ele está combatendo alguém. Mas ele tem o direito de combater alguém. Não é? Então, às vezes a posição dele, mas não a posição de outros. E quem diz que a posição dele é a mais correta? Você não sabe. Você está seduzido por um pensamento. Mas é preciso você fazer o seu pensamento. Como? Mas como eu vou fazer o meu pensamento? Vá ao Evangelho. Por isso que Jesus diz, meu amigo, eu vim lhe servir. Eu estou aqui para lhe servir. É isso que você pode fazer. Se quiser ter vida, né, quando ele diz vida e abundância, siga-me. Mas se você quiser ter uma vida de determinados ganhos específicos para agora, você está livre. Você é livre, mas isso não lhe dará felicidade. Porque só há felicidade em atendimento à consciência. E a consciência tem na base o amor. Tem na base o amor. Então, quem serve, liberta. Quem serve, persevera. Olha aí. Nesse mesmo trechinho, ele vai dizer assim, a caridade se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembram dessa expressão? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus
24, capítulo 24, 12. 12. Mateus 24, 12. Mas aquele que perseverar, o que é perseverar? Seguir a lei. Pelo, severos, sentido de regra, de lei. Lei. Mais severos. Aquele que caminha na lei. Que lei? A lei moral da vida. Perseverar, atuar, caminhar, se deslocar, se movimentar, decidir conforme a lei. Aquele que perseverar, diz ele, até o fim, não é só perseverar, vai perseverando e para, até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, ingressa no reino, está no reino, está na felicidade. Porque não exige, não impõe, não hostiliza, não persegue, não diminui, não desqualifica. Ama. Amar é a lei. Todas as vezes que nós estivermos nos movimentando na atividade de servir, medindo, pensando, analisando, excluindo companheiros, às vezes, do trabalho, não estamos conforme a lei. Não estamos servindo. Não estamos servindo. Então, amigos, eu queria deixar essas pequenas reflexões. O tema é vastíssimo, muito amplo. E dizer que a caridade de servir não contabiliza nada. Nem o bem que se faz, nem o mal que se recebeu na atuação desse serviço. Não é tarefa nossa. Estaremos sempre devedores da lei. Sempre, porque tivemos outras vidas e não fizemos lá aquilo que deveríamos. Como não estamos fazendo nessa o máximo que poderíamos. Fazemos até alguma coisa, mas não o máximo. Não o máximo, poderia fazer muito mais. Podemos avançar mais. Então já somos devedores, mesmo atuando. Então, olha só, não contabilize nada, desde que essa contabilidade seja divina. A ele pertence os nossos créditos e nossos débitos. Então não contabiliza, ou seja, age espontaneamente, não age por cálculo. Ora, anote aí meu bônus hora, né? Anote aí meu bônus hora. Não nos cumpre anotar bônus hora. Nos cumpre agir. Estaremos alegres e estaremos felizes se agirmos. Sirvamos com Jesus. Né? Note quando ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido. Eu não sirvo a Jesus. Ninguém serve a Jesus. Servimos com Jesus. E ele diz, se você for servir, só há uma coisa. O meu jugo é suave, que é a lei. A lei. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha servir comigo. Porque ele diz que o fardo é leve. Qual é o fardo? A caridade. Esse é o fardo, que é o amor aplicado. Então ele diz, é leve. Há um fardo, mas ele é leve. Ele não é pesado. E servindo com Jesus, portanto com ele, se tornará mais leve ainda. O nosso fardo é o nosso fardo do desenvolvimento das nossas potencialidades. À luz do amor. À luz da caridade. Muita paz a todos, boas reflexões, bons estudos aos queridos amigos do GEPEC. Muita paz.